Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 15 do programa Conversas Libertárias. Lembrando que o nosso programa é uma parceria do canal Que Se Faz História, do Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino em História, LPPE-UERJ, e do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Anarquismo e Cultura Libertária, NEPAM. O nosso convidado de hoje é o historiador Aden Lamonier, que a gente agradece muito por ter aceitado o nosso convite, é uma pessoa com quem a gente tem muita afinidade, já nos conhecemos há algum tempo e também estamos no grupo de pesquisa NEPAM juntos. Então, eu queria dar boas-vindas para você, Ada, e agradecer mais uma vez, e já pedir para você ir comentando sobre a sua trajetória de pesquisa, de militância. Então, passo a palavra para você. Bom dia, né? Olá a todos e todas. Boa tarde, boa noite, não sei a hora que vão assistir o vídeo, né? Mas, enfim, primeiramente gostaria de agradecer ao convite da Ingrid e do Bruno aqui por estar participando com vocês. É um imenso prazer sempre falar de anarquismo, poder divulgar um pouco sobre anarquismo e também sobre as pesquisas que eu venho desenvolvendo desde, eu acredito, primeiro ano da universidade, né? Eu fiz História, iniciei a graduação de História em 2003, na Universidade Estadual de Londrina, e desde então eu venho estudando sobre o anarquismo. A minha carreira acadêmica, as minhas pesquisas acadêmicas, na verdade, carreira não, as minhas pesquisas acadêmicas sempre foram voltadas ao tema do anarquismo. Então, falar um pouco de anarquismo, fazer esse resgate das minhas pesquisas, é também, eu acredito, que fazer um resgate da minha própria vida. Não buscando uma abordagem teleológica que sempre tenta dar sentido, mas entendendo algumas confluências que vão acabar me levando a pesquisar o anarquismo. Então, para falar de anarquismo, eu também tenho que falar um pouquinho de mim, assim, da minha trajetória. Eu sou de São Francisco de Sales, Minas Gerais, uma cidadezinha de 5 mil habitantes, onde não existe tanta oportunidade para quem não advém para quem advém de uma classe média baixa, né? Então, minha mãe e meu pai sempre educaram a gente com uma noção que, se a gente quisesse conhecer o mundo, se a gente quisesse conhecer muito mais além do que aquela cidadezinha de 1 km², os estudos seriam os caminhos. Claro que isso apoiado na própria formação deles, eles eram professores, né? Meu pai professor de geografia, Oswaldo Lamonier do Espaço, e minha mãe professora de história, Maria de Fátima Assunção, né? E assim, ela educou seus 3 filhos, né? Eu sou o mais novo, de 3, mais velho é o Alex Assunção Lamonier, arquiteto, e o do meio, Alan Assunção Lamonier, é contador. Bom, enfim, com essa concepção, eu acabei saindo de casa com 15 anos de idade para morar em Goiânia, na casa de uma tia, sempre pensando que o estudo poderia ser o caminho para romper fronteiras, sejam sociais, sejam econômicas, né? E nesse percurso, eu acabei indo para Londrina, já em 2002, com 17 anos de idade, meu irmão mais velho morava lá, também fazia o UEL, e eu acabei seguindo o mesmo caminho, fui para lá tentar história na UEL, consegui passar. Então, no primeiro ano de faculdade, o professor Josimar Paes de Almeida, ele passou um trabalho de tema livre, né? E para a gente dissertar sobre algum tema que a gente conhecesse. Naquele mesmo momento, eu tinha conhecido alguns punks em Londrina, né? E comecei a ter meus primeiros contatos com a ideia sobre anarquismo. E quando o professor passou esse trabalho de tema livre, eu fui pesquisar, falei, pô, era interessante, conheci alguns fanzines, assim, mas algo muito superficial, e fui pesquisar, lembro até o nome do primeiro livrinho que eu li, mas não me lembro o autor, mas era uma coleçãozinha, assim, tipo Primeiros Passos, que é o anarquismo. E falava da importância da educação como revolução social, né, nesse livro. E aquilo me interessou, me chamou a atenção, porque, de certa forma, era a concepção que eu tinha de educação, educação como ambiente de transformação social, né? Então, comecei a estudar anarquismo no primeiro ano de história, né? Um trabalhozinho que, se eu não me engano, chamava Anarquismo, o Estigma do Caos, algo de 6, 7 páginas, assim, mas que já foi uma bela porta de entrada para conhecer os autores.
Enfim, a partir de então, dei sequência nos estudos durante a faculdade, algo mais descompromissado, e quando chegou o momento do TCC, aí eu falei, pô, vou dar uma aprofundada nesse trabalho de conclusão de curso de História, né, isso em 2006, e aí eu realizei um estudo sobre o movimento anarquista em São Paulo, né, especificamente em São Paulo, tocando no ponto da greve de 17, lógico, é, o bairro da Moca, o Contorifício Crespi, enfim, todos os temas, ou grande parte dos temas que envolvem a greve de 17 e o contexto político do Brasil. Esse foi meu TCC. Então, a minha entrada no anarquismo, assim, no anarquismo, o conhecimento do anarquismo veio por essa chamada da educação mesmo, a educação como uma transformação social. E acho que, consequentemente, isso acabou me levando também ao estudo do Oiticica, que vai ser o meu tema durante o mestrado e o doutorado. Assim que eu terminei a faculdade, eu pensava em fazer uma pós, né, queria fazer um mestrado na área, e fui um professor, o professor Paulo Alves, uma conversa informal com ele, ele falou, pô, Adri, porque se você quer dar sequência no estudo sobre o anarquismo, por que você não vai para o lado das biografias? Seria interessante, esse estudo mais geralzão, ele não que ele esteja esgotado, mas ele é muito bem explorado. Então, por que você não parte para o lado das biografias, que é algo que está surgindo, pelo menos no Paraná, estava surgindo naquele momento, isso em 2006, final de 2006, né, final da graduação, início de 2007. Falei, beleza, tranquilo, tem alguma indicação? Ele falou, tem um personagem que eu comecei a estudar na década de 80, eu tenho alguma coisinha escrita, mas impresso ainda, assim, só algumas sinalizações da trajetória de vida dele que eu posso te passar, caso você se interessar, você pode dar sequência. E foi assim, batata, era o José Oiticica. Quando eu comecei a ler o José Oiticica, falei, nossa, cara, que interessante. Pô, é um cara que também acredita na educação como ambiente de transformação e de revolução social. Então, foi encaminhando, né? A educação que acaba me fazendo, me motivando a deixar a minha cidade com 15 anos de idade, ela também passa a motivar os meus trabalhos acadêmicos sobre o anarquismo. E aí, em 2009 eu entro no mestrado, eu entrei no mestrado também na Universidade Estadual de Londrina, e dei sequência aos estudos a partir da análise biográfica do José Oiticica. Logicamente, essa análise biográfica é pautada nas renovações da biografia, que vem com os debates da década de 80, 70, né, Ginsburg, enfim. E aí eu decidi falar da entrada, entre aspas, do José Oiticica do anarquismo em 1912 até o momento da sua primeira deportação, da sua primeira prisão em 1919, após a insurreição anarquista no Rio de Janeiro, de 1918, né, 18 de novembro de 1918. Bom, quem era de uma forma resumida para o pessoal entender, quem é José Oiticica? O José Oiticica, ele é originalmente mineiro, mas de descendência alagoana, e pertencente à aristocracia imperial, né? Ele é filho de proprietários de terra do estado da Alagoas, e por conta do serviço do pai, que trabalhava em Minas Gerais, no momento em que ele nasceu, ele nasce em Minas Gerais. Isso ele fala que em Minas Gerais ele só foi para nascer, porque tudo dele é alagoano, né? Descendência, formação, cultura, enfim. O José Oiticica, ele vem dessa descendência aristocrática e acaba sendo atraído pelas ideias anarquistas no início do século XX. Ele nasce no finalzinho, na década de 1880, e no início do século XX, ele se declara, ele se encontra com o anarquismo e faz dessa teoria a sua base intelectual e militante para o resto da vida, né? O pai
pai, o avô, a família tinha uma trajetória na política, né? O José Oiticica, ele vai se mudar para o Rio de Janeiro antes da virada do século, por conta do pai assumir o cargo de deputado, posteriormente senador por Alagoas, e ali no Rio de Janeiro, o Oiticica vai se fazer, vai concluir os seus estudos, vai constituir família, vai construir grande parte da sua militância. O lugar principal da militância de José Oiticica é o Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que ele não atue em outros espaços. Então, após ter formado, ele forma em Direito, ele cursa o curso de Medicina, mas não conclui, e, segundo ele, pelas decepções que a carreira de Direito lhe traz, ele verte seu olhar para a educação, preocupado com também uma necessária transformação social, já propagandeada pela República. Ele entende a educação como esse lugar de transformação. Primeiramente, ele entende como uma transformação econômica, um lugar de transição de classe, que poderia alçar você de uma classe menos abastada para uma classe mais abastada. É um projeto bem liberal, ao gosto do liberalismo do início da República. Posteriormente, com as experiências que ele vai tendo no próprio meio da educação, né? Ele, com o recurso do pai, ele monta um colégio aqui no Rio de Janeiro, colégio latino-americano no bairro do Leme, com auxílio da sua esposa, Maria Francisca Bulhões, né? Que sempre vai estar do lado dele em suas experiências, sejam educacionais, sejam militantes, né? É bom a gente ressaltar isso. Então, essas experiências acabam formando, confeccionando, estruturando outro pensamento sobre transformação social para o Oiticica. E justamente ao voltar de uma experiência educacional que ele teve no Rio Grande do Sul, ele vai conversar com o primo, o Delfâncio Falcão, e expor suas novas ideias, o que ele chama, o que ele denomina de novas experiências sociais, novas ideias sociais. E esse primo dele vai falar, isso é puro anarquismo. E ele, contrariado com aquilo ainda, entendendo que anarquismo era um grupo, ou vários grupos que queriam destruir a sociedade à bomba, né? Aquela coisa do anarquismo da violência imprimida pela mídia ao movimento anarquista. Ele vai ter essa ideia e o primo, para provar o contrário, passa algumas leituras sobre anarquismo para José Oiticica. E ali ele se encontra. Ali o José Oiticica se encontra e entende que o pensamento social dele agora está muito mais voltado ao que defende as ideias anarquistas. A partir de então, o Oiticica, isso em 1912, em 1913, ele já vai buscar contato com a FORJ, né, a Federação Operária do Rio de Janeiro, que pautava a sua organização no sindicalismo revolucionário, e antes disso ele já busca contato com o pessoal da Liga Anticlerical do Rio de Janeiro, né? Então, desde o momento que ele passa a ter contato com essa teoria, ele com esse meio de organização social, com o anarquismo, enfim, ele passa a exercer uma militância. E, segundo o Edgar Rodrigues, o que eu concordo bastante, que a partir de então, todo assunto que passava pela mão do Oiticica, ele dava jeito de imprimir as suas ideias anarquistas para analisar aquele fato. O primeiro tipo de militância do José Oiticica nesses grupos se vem também com a educação, né? Ele vai montar um cursinho de sociologia na Liga Anticlerical, posteriormente na Lanterna, em um jornal, Lanterna era um jornal, né, anticlerical da época, ele, em homenagem à morte do pedagogo anarquista Francisco Ferrer, isso em 1912, ele vai publicar um artigo sobre educação. Então, as portas de entrada do Oiticica para o anarquismo também é educação, né? E nisso, em 2013, ele se aproxima do movimento operário carioca, né, a partir da FORJ, da Federação Operária do Rio de Janeiro, e ali vai desenvolver a militância para o resto da sua vida, né, junto ao movimento operário e pautando as questões educacionais.
né? Até mesmo no Pedro II, quando ele é aprovado no concurso do Pedro II, entra lá em 1916, 17, por aí, e começa a desenvolver também uma militância pautada nos valores anarquistas sobre a renovação da estrutura, da aplicação das aulas, da própria língua portuguesa na década de 20. Então, esse personagem vai desenvolver, vai ser um anarquista muito ativo durante a sua trajetória e, diferentemente de vários outros companheiros que, a partir da década de 20, passam a defender a corrente comunista, né, com influência da Revolução Russa, o José Oiticica não. O José Oiticica até 1900, na data de sua morte, 1957, ele vai defender o anarquismo como a ideia que seria protagonista quanto à necessária revolução social do mundo, né, em prol da queda do capitalismo, dos desmandos governamentais, pela construção de uma sociedade livre, igualitária, enfim. Esse personagem, a sua inserção no movimento anarquista, ela vai ter o grande ápice assim, na organização da insurreição anarquista em 1918, né? Um tema tão bem trabalhado pelo Carlos Ador, que já participou aqui com vocês, acredito que ele também tenha tocado nesse assunto. O Oiticica, junto a outros companheiros, acaba organizando esse movimento, que por conta de ter sido delatado por um infiltrado, por um tenente do exército infiltrado, o Elias Ajus. Esse movimento não tem sucesso, o Oiticica acaba sendo preso e deportado para Alagoas, a sua terra natal, né? E aí indica alguns privilégios de ser descendente de uma família de políticos aristocráticos do país, que ao invés dele ir para a ilha trazer ilhas prisionais, enfim, como era mais comum, ele acaba tendo a possibilidade de cumprir a sua pena, né, com a sua família em uma propriedade familiar no estado, em Alagoas, né, no estado de Alagoas. Então, ali em 1918, o Oiticica vai e retorna já em maio de 1919, acompanhado da sua companheira, do seu filho e das suas filhas já, né? E aí ele retorna em 1919 e dá sequência à organização, a tentativa ou a reestruturação, né, por conta do aumento da repressão. O movimento se encontrava muito, de certa forma, combalido com o aumento da repressão federal. O Oiticica retorna e, junto a outros companheiros, continua a tentar organizar esse movimento anarquista, né? É nesse contexto que vai surgir, por exemplo, o PCB de 1919, esse de viés anarquista, né? Muito pautado nas ideias do anarquista italiano Enrico Malatesta. Enfim, esse partido tem uma história curta. O Oiticica, em 1920, já vai se perdendo as informações sobre esse partido. Ele surge em 19 e já é extinto em 20, né? Ou pelo menos se perde as informações dele em 20. O Oiticica, junto ao Fábio Luas, enfim, outros companheiros, continua na tentativa organizacional, né? Isso é outro ponto da trajetória militante do Oiticica, essa ânsia, essa ênfase na organização, na necessidade da organização da luta, na necessidade da organização dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo nesse momento em que outras ideias revolucionárias ou outra ideia revolucionária tentava encontrar espaços nesses meios propícios à revolução. Né? A gente está pensando aqui no bolchevismo que vinha, né, na euforia com o bolchevismo, com o comunismo que vinha da Rússia, né? Então, o Oiticica vai dar sequência nessa tentativa de organização, vai participar da reestruturação da Forge,
né, nos primeiros anos da década de 20, ali em 1923, lembrando que a Forge ela se reestrutura por conta da dissidência entre comunistas e anarquistas dentro da FTRJ, Federação dos Trabalhadores do Rio de Janeiro, né? Então, por conta dessa dissidência, os anarquistas decidem refundar a Forge em 1923, e por aí vai, né? Em 24, no contexto do movimento dos tenentes, né? O Oiticic é preso, acusado pelo Estado de que a sua liberdade era um problema, era um grande problema à paz social do país. Então, o Oiticic, mesmo sem ter sido envolvido, tendo tido envolvido diretamente com o movimento dos tenentes, ele acaba sendo preso, e aí esse é o período do governo Arthur Bernardes, e aí é o período de maior prisão dele, que ele passa de julho de 1924 a agosto de 1925, passando pelas ilhas prisionais do Bernardes, e nesse momento ele escreve a sua obra, que ele vai tentar, a sua grande obra, ou pelo menos a mais conhecida, que ele vai tentar estruturar o que seria o pensamento anarquista, né? E a aplicabilidade do pensamento anarquista, sobretudo aqui no Brasil, né? Depois, no final da entrevista, eu pego a obra dele para tentar mostrar aqui, né? Intitulada Doutrina Anarquista, o Alcance de Todos. Ou seja, era isso o pensamento do Oiticic. O anarquismo não como uma forma de expressão e pensamento organizacional somente dos trabalhadores, mas de todas as classes e gêneros que se sentissem oprimidos e oprimidas pela ordem social vigente da época, né? Então, passando resumido, aí, por conta disso, após esse momento, ele é solto, já no governo do Washington Luiz, depois Arthur Bernardes, ele vai organizar o ação direta, né, que depois vai ser retomado após a ditadura do Getúlio Vargas, né, do Estado Novo. Enfim, o Oiticic, ele, em vários contextos políticos, ele tenta implementar essa ideia anarquista de revolução social a partir, sobretudo, da necessidade organizacional como resistência e como efetivação da revolução social pelo viés anarquista. No período do Getúlio Vargas, ele vai continuar defendendo, sobretudo por meio da educação, né, momento em que os espaços onde de maior divulgação do ideário anarquista, que seria nos ambientes operários, eles vão ou estar sendo reprimido ou cooptado pelo Estado e também já tomado por grande parte pela influência das ideias comunistas. O Oiticic vai procurar outros lugares, como o teatro, até o teatro burguês no Rio de Janeiro, os jornais burgueses como lugares também de militância. Então, a partir do mesmo momento em que existe uma restrição, uma organização para restringir ainda mais o pensamento anarquista, o José Oiticic procura encontrar lugares que vai poder ampliar esses espaços de militância, que vai durar até a data de sua morte, 2546, e vai fechar as portas, tendo o Oiticic como diretor até 57, e depois ele dura mais um período com a filha do José Oiticic como diretora, a Sônia Oiticic, e encerra em 1958. Bom, então esse é um resumão geral da trajetória de José Oiticic, né? E durante o mestrado eu fiz um recorte até 1919. Posteriormente ao mestrado, eu fui para São Paulo, eu passei num concurso em São Paulo, fui para lá, e ali eu pensei como então aplicar essas ideias da educação como transformação social. Essas ideias me trouxeram até aqui, me levaram ao anarquismo, né? Me tiraram de São Francisco de Sales, me levaram ao anarquismo. Agora eu estou em São Paulo como professor concursado. Como aplicar isso? E junto a outro amigo meu, que também compartilhava das mesmas ideias, a gente montou um cursinho social dentro da própria escola que a gente atuava. E a ideia era garantir a alunos e alunas uma perspectiva
que fosse diferente da realidade periférica de onde eles se encontravam, né? Então, esse cursinho, inicialmente, que tinha tido uma ideia só de transformação de pensamento ou ampliar as fronteiras daqueles alunos, acabou, no final, dentro do programa tradicional do ensino, né, que entende a faculdade como um passo à frente como um passo após do ensino normal. A gente ainda conseguiu que alguns alunos fossem aprovados na USP, algumas faculdades particulares, então foi uma experiência assim, muito gratificante, dentro do que a gente entendia também como ensino. O ensino como transformação, né, de realidades, ou seja, ele como revolucionário, o ensino como revolucionário. Após isso, fiquei 3 anos em São Paulo, e aí comecei a tentar o doutorado na UF, em Niterói. E a minha ideia era dar sequência no estudo do Zizek de Sica, agora ampliando esse recorte temporal e os debates sobre ele. Da dissertação de mestrado, saiu esse livrinho aqui, não sei se vocês conseguem ler, né? Esse é um produto da dissertação de mestrado, e a qual é intitulada José de Sica, Itinerários de um Militante Anarquista. Ele saiu pela Prisma em 2016. Bom, então, consegui ser aprovado no programa da UF, entrei no doutorado, e a ideia agora era escrever sobre a Sica até 1945, passando por esses 2 tipos de organização republicana, né? Uma centralista, corporativista, e a outra mais liberal ortodoxa, né, que seria a parte da Primeira República e o centralismo do governo Vargas. Então, entender os espaços de militância, entender a organização e o pensamento anarquista do José de Sica, nesses espaços que reservam as suas diferenças, nesses contextos políticos que reservam as suas diferenças, né? E assim fiz, né? Fui até 1945, e durante esse percurso, e aí eu vou falar um pouco da minha experiência agora, durante esse percurso, eu consegui construir linhas de amizades que acabou me envolvendo mais ainda com espaços de militância e também de pesquisa do anarquismo, né? Em 1918, o companheiro Eduardo Lamela, ele entrou no doutorado também, e eu conheci ele, a gente fazia disciplinas juntos. Ele entrou no doutorado e a gente começou logo pela afinidade das pesquisas, começamos a conversar e pensamos, né, a gente já conhecia o Carlos Ador, que orientava ele, o próprio Daniel Arão, que me orientava, o Sames, a gente conversava, eles falavam do GEA, do início do século XXI, né, que era o grupo de estudos anarquistas, e falava da importância desse grupo. A gente já conhecia, que já tinha produzido 2 obras, a História do Anarquismo no Brasil, volume 1, a História do Anarquismo no Brasil, volume 2, e a gente conversando sobre isso, surgiu a ideia de reativar o GEA, isso em meados de 2018. E a gente conversou com o Carlos Ador, com o Alexandre Sames, o Daniel Arão disponibilizou o espaço que poderia se realizar nossas reuniões, e junto a esses companheiros, o Carlos e o Alexandre, a gente contribuiu com a reativação do GEA. Se deu em final de 2018, já vindo com um evento sobre o centenário da insurreição anarquista de 1918, né? Então, ali, e o GEA, ele vai, como era um grupo de, inicialmente, 6, 7 pessoas, não me lembro, cada pessoa com os seus círculos, vão ampliando os nossos contatos, e por conta do GEA, eu conheci a Ingrid, conheci a Ângela, né? E em 2016 participamos de eventos juntos, né? Aquele na Unirio, sobre teoria libertária, anarquismos, né? E em 2019, se eu não me engano, aí a Ingrid pode entrar, organizou-se o NEPAM, vocês organizaram o NEPAM. Foi em 2020, né? 2020, logo no início, né, da pandemia, sim. Nós temos uma aula na disciplina de vocês, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como foi essa experiência nessa disciplina de anarquismo que vocês deram para a graduação em História na UF, você e o Eduardo Lamela.
eu e o Eduardo, a gente, por obrigação, como obrigação do estatuto do curso, a gente fez um estágio na UF de 6 meses, onde a gente deu um curso sobre anarquismo no Rio de Janeiro. Né? Nesse curso, a Ingrid e a Ângela foram convidadas, a gente convidou vários professores e professoras a ir lá contribuir com suas pesquisas, e a Ingrid e a Ângela foram uma das convidadas. O Carlos Adoro, o Alexandre Sames, enfim, foram todos lá também. Foi uma experiência, a ideia desse curso é justamente pelo pouco espaço que o anarquismo encontra-se como debate, como estudo dentro da própria faculdade. Né? Essa dificuldade, esse pouco acesso ao anarquismo, eu lembro de ter notado ainda na época da graduação que os meus estudos eram mais autônomos, assim, né? Não era algo que estava ligado às disciplinas, né? Não tinha muita coisa que os professores passavam sobre anarquismo. E na UF também a nossa ideia de montar uma disciplina específica sobre anarquismo foi justamente por conta disso, por ele ser pouco ou de uma forma que a gente entende não tão bem tratado a sua importância como movimento social, como a atuação no movimento operário no Brasil, né? Às vezes ele passa ao largo, né? O movimento anarquismo ainda tem aquela ideia de ele é a gênese, ele pode ser a pré-escola do movimento operário no Brasil, mas o movimento operário do Brasil começa a ser organizado a partir de 1920. Apesar de muito combatida, essa ideia ainda é presente nos meios universitários. Então, a nossa ideia de montar esse curso foi justamente isso, apresentar para os alunos outras leituras que pudessem somar aos seus estudos e ampliar os seus olhares ou o seu conhecimento acerca do movimento anarquista e sua importância nas lutas sociais do país. Né? A experiência foi muito gratificante, pensando do início ao fim daquele trabalho, foi muito gratificante porque os alunos passaram a compreender melhor as bases do movimento anarquista e suas ideias e a sua influência nas organizações, nas lutas, né? A importância das resistências que esse anarquismo ali da Primeira República, o tema era o anarquismo da Primeira República, a importância que esse movimento tem na organização dos trabalhadores e na resistência às opressões do sistema capitalista. Né? Comprovou-se também que realmente eles não tinham até então ali, a gente tinha alunos de vários períodos, do segundo período ao último período de história, mas entre todos esses períodos, o estudo sobre o movimento anarquista era defasado, né? Então, para a gente foi muito interessante para os alunos e ver a troca de experiência com os alunos, né? Isso, a gente fez passeios no centro do Rio, mostrando os espaços onde tinha das federações, das reuniões, enfim, foi muito legal. Até seguimos um mapa que a Ângela, acho que disponibilizou, se eu não me engano, essa aula foi o Eduardo que direcionou ela, e ele estava mais afeto a essa questão dos espaços, e se eu não estou enganado, foi um mapa que a Ângela disponibilizou na UERJ, algo assim. Né? E foi uma experiência muito bacana. Só para complementar, o mapa fica disponível no site anarquismo-lppeuerj.com.br. A gente vai deixar aqui na descrição, chama Lugares de Militância. Segundo semestre de 2019, 2021, eu concluí o doutorado, né, entreguei minha pesquisa, e aí estamos agora encerrando a parte da minha trajetória necessariamente, na luta aí, procurando concursos, vagas, enfim, e tentando dar sequência nas pesquisas. Né? E aí, passando para essa parte da sequência das pesquisas, para seguir um roteiro, né? Atualmente eu venho deitando olhares, assim, justamente no Ação Direta, na segunda etapa do Ação Direta, de 1946 a 1958. Né? Esse período de redemocratização do país,
né, após a ditadura do Vargas, do Estado Novo. Eu tenho tentado entender, mas é algo muito inicial, assim ainda, é algo muito inicial. Tenho tentado entender qual a linha de inserção do pensamento anarquista no Brasil a partir daquele jornal, né? Pensando que o movimento anarquista, o movimento operário tinha passado por várias reconfigurações que expulsava as ideias anarquistas como meio de organização. Então, a minha ideia, por hora, o que eu estou fazendo é lendo esse jornal, todas as suas edições, para tentar entender qual que era a perspectiva ou a ação de inserção social do pensamento anarquista, sobretudo do José Oiticica, né, mas também dos outros contribuintes do jornal, a partir daquele periódico, a partir daquele jornal, né, que vai, igual eu falei, ele surge com a redemocratização do país, o fim do Estado Novo, o fim da ditadura varguista em 1946. Ele surge em 1946 e ele vai durar até 1958, mas como diretor até 1957. Inclusive, o José Oiticica escreve o editorial dele uma noite antes de morrer, né? Então, o Oiticica escreveu literalmente na ação direta até a sua morte. Bom, eu até então é isso que eu venho pesquisando, né? Eu acho que o importante dessa pesquisa, assim, trabalhar sobre biografias no geral, eu acho importante quando ela compreende também a biografia de um tempo, né? Não somente a biografia de uma pessoa, mas também a biografia de um tempo. Porque essas pessoas, elas têm as suas relações individuais, elas se constroem individualmente, mas elas também se constroem muito dentro dos coletivos que ela participa, né? Os ambientes sociais que ela participa, ou os ambientes políticos que influenciam na sua vida durante esse momento de existência. Então, acredito que as biografias, elas também possam ser entendidas, as biografias de personagens também possam ser entendidas como biografias de uma época, biografias de um contexto. E é justamente esse ponto que eu acredito que tem uma relevância esse trabalho do Oiticica, né? Eu acho que a grande relevância do trabalho de Oiticica está justamente nisso. Ou seja, mostrar a importância do anarquismo como grande, como movimento de organização social que tem sua relevância, né? Que não se extingue, como queira algumas correntes de pensamento, que ele não se extingue com a insurreição, com a Revolução Russa. Ele continua, ele se revitaliza, ele se reforça, ele se enfraquece em determinados momentos, mas ele continua como proposta de uma organização social revolucionária, né? Então, acho que essa biografia, esses estudos de biografia, o estudo do José Oiticica, mostra um olhar mais íntimo, mais próximo, talvez uma lupa que focalize lugares da história em que uma abordagem mais ampla não poderia focalizar, né? Então, esses estudos biográficos eles podem servir como lupa que vão focalizar ou vão analisar de uma forma com mais fôlego, vão analisar com mais fôlego movimentos como é o anarquismo nesse caso e a sua importância dentro da organização social do país e da organização dos movimentos sociais do país. Eu acho que o grande tema está por aí, esse resgate, nós como defensores, como anarquistas, estudantes do anarquismo, né? Eu acho que é muito importante a gente também ser militante nas próprias pesquisas, né? Não construindo análise e abordagens eivadas de militância, mas fazer com que o movimento anarquista seja resgatado para o campo da história e a sua importância ter o seu lugar, né? Ter o seu lugar real dentro do estudo dos processos históricos no país. Já para finalizar, eu acho que você conseguiu contemplar bastante coisas, até intercalando a sua trajetória com a do Oiticica, que é muito interessante ver como
essas coisas, não que elas se misturem, mas como você também se inspira nisso e também se vê, sobretudo nessa questão da educação, da importância dessa educação, enfim. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco do significado do anarquismo para você, Adem, como isso se insere na sua vida pessoal, profissional, na sua militância. Queria que você contasse Sim. um pouco sobre isso. Então, e aí eu retorno um pouco também à infância, aos meus momentos em São Francisco, né? Quando eu saí de lá, o choque cultural assim foi muito grande, apesar de ter feito algumas viagens com a família, mas conhecer novas pessoas, o choque cultural foi muito grande. E eu entrei e assim, o meu mundo, o mundo que eu imaginava naqueles momentos, enquanto eu cresci em São Francisco, não era o mundo que eu encontrei fora de São Francisco, né? A diferença de classe, as diferenças de cores, enfim, de status social, tudo isso me deu um choque de realidade e um choque que foi pendendo para entender as injustiças, porque e aí eu tentava entender o porquê daquele choque e fui pensando isso, encontrando injustiças nessas relações, né? E isso com 15, quando eu saí de casa, né? Eu lembro que foi realmente um choque social muito grande, né? São Francisco, independente das diferenças que existem na cidade, é uma cidade de 5 mil habitantes, onde todo mundo conhece todo mundo, onde todo mundo conversa todo mundo. Então, essas diferenças, essas injustiças, elas acabam sendo maquiadas, né, por uma, por uma falsa relação entre as pessoas, né? Quando eu saí para o mundo, eu vi que não existia mais essa maquiagem. E aí, isso foi me criando um incômodo com a organização que a gente via, né, logicamente. Isso foi me incomodando. E foi com o anarquismo, né, lendo sobre anarquismo, que, lógico que tem uma trajetória, como na escola a gente estuda comunismo, né, a gente fala sobre o Partido Comunista, e o anarquismo fica um apêndice, geralmente um apêndice do livro didático. Eu tinha o pensamento comunista como um viés ideológico, mas quando eu entendo, mas também me incomodava por participar ele ser hierarquicamente estruturado, né? A organização, e aí foi na faculdade que eu, igual eu falei, eu conheci o pensamento anarquista, e ele foi ali que eu me encontrei melhor em uma proposta de organização onde essas injustiças, essas diferenças, esses incômodos poderiam ser sanados, né? Então, a partir daí, se o pensamento anarquista passa, eu passo a entender ele como uma ideologia solucionadora desses primeiros incômodos que eu fui sentindo. Posteriormente, ele vai dar razão às minhas ações enquanto professor, visto que, relembrando, a educação para mim sempre teve esse caráter transformador, né? Então, a partir do anarquismo, eu fui ler pedagogia anarquista, enfim, pedagogia libertária, e ela também passou a direcionar a minha condução em sala de aula, né? A partir disso, que eu fui pensar junto ao meu companheiro Fábio Brisa, mandar um abraço se ele assistir, eu vou mandar o vídeo para ele, lá de São Paulo, quando a gente organizou o cursinho social. Então, o anarquismo tem movido, junto com essa ideia que vem da transformação a partir da educação, o anarquismo ele tem determinados caminhos, ou eu encontrei, melhor dizendo, eu encontrei no anarquismo os caminhos onde eu possa resolver essa questão, ou pelo menos militar por essa questão da educação como ambiente de transformação, e as diretrizes que poderão auxiliar de melhor forma isso, que seria as teorias, as experiências, enfim, como o anarquismo pensa essas categorias, seja da educação ou seja também dos incômodos que eu passei a sentir, não que eu não soubesse que existisse, mas eu passo a sentir quando eu saí de São Francisco. O anarquismo ele vem como solucionador. Então a importância do anarquismo para mim é justamente isso, tipo, encontrar um lugar
onde os meus incômodos sociais, econômicos, políticos passam a encontrar soluções, né? E como profissionalmente, como um caminho a seguir em direção à formação de consciências, né? Educação a partir de formação de consciências críticas e revolucionárias, se a gente conseguir chegar a esse ponto, né? Muito bacana, Adam, excelente exposição. Bom, eu agradeço mais uma vez a você por ter aceitado o meu convite, do Bruno, acho que é importante. Eu sempre digo aqui, volto a repetir, que é importante que a gente ocupe esse espaço como o YouTube, que é um espaço hoje dominado pela extrema-direita, pela desinformação, pelo negacionismo. Então, acho que a gente está levando para além de saber o que a gente faz na universidade, nos programas de pós-graduação, a gente também está levando informação útil às pessoas, porque acho que a propaganda do anarquismo, como um todo, é uma informação útil. Pode ser que alguém que não seja do público especializado esteja assistindo e tenha interesse em conhecer mais. Enfim, acho que esse é o sentido que nos move a manter o programa no ar e outros programas que virão também, tanto no Aqui Se Faz História, quanto no canal do LPP-UERJ. Inclusive, no canal do LPP-UERJ, para quem tiver interesse, tem vários vídeos contando desses lugares de militância, né? E vídeos do professor Alexandre Sames explicando, de uma maneira bem didática, os pressupostos gerais do anarquismo. Então, é legal, quem tiver interesse, tem uma playlist lá chamada Anarquismo no Brasil. E nessa playlist, você, além de ter acesso a todos os vídeos do Conversas Libertárias, também tem acesso a essa série de informações, entrevistas e vídeos do professor Sames, que também já foi nosso convidado aqui no Conversas Libertárias. Enfim, a gente queria te agradecer, tanto eu quanto o Bruno, por ter aceitado, e queria saber se você quer falar algumas palavras finais. Só para finalizar e corroborando com a importância que você falou e que esse canal tem, e agora me inspirando no Edgar Rodrigues, eu acho que nesse contexto em que a extrema-direita avança e existem várias decepções com a esquerda partidária, né? Acho que voltar os olhares ao anarquismo é essencial enquanto resistência, enquanto organização de resistência a esse contexto ruim que a gente está vivendo, né? Esse canal é uma resistência, é uma forma de resistência, de tomada de espaço, igual você mesmo citou, e o anarquismo, sobretudo, eu acredito que deve ser melhor olhado por essa juventude, enfim, não só jovens, mas pela galera inteira que se sente incomodada, que criou restrições ou incômodos com a esquerda partidária e não se agrada com essa extrema-direita, né? Eu acredito que o anarquismo é um espaço que possa trazer várias esperanças, assim, igual eu falei, que me comoveu, que me moveu, possa trazer. Eu acho que esse é o momento e o canal serve muito bem a isso. Então, parabéns a vocês. Obrigado a todos e todas que vão assistir aí. E é isso, gente. Contato, depois a Ingrid disponibiliza aí. Só fazer mais uma propagandinha. No final, durante o doutorado e produto do GEA, saiu o História do Anarquismo, volume 3, né? No qual eu contribuo com um artigo que é o Imaginário dos Insurrectos do Rio de Janeiro, em 1918, a Rússia e os elementos locais como combustíveis revolucionários, que também toca nesse ponto de 1918, não com uma abordagem mais focalizada no Oiticica, mas uma abordagem mais geral, né? Então, fica a dica aí, né? Mais um livrinho aí que traz ótimos artigos sobre educação, enfim. É muito bom. Bom, então, agradeço, galera. Valeu mesmo o convite aí. Agradeço a Bruna, agradeço o Bruno, agradeço a Ingrid. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. E estamos aí.
Só para deixar registrado aqui, para comprar, eu não sei se seu livro ainda está disponível, o da dissertação. Eu vi que parecia que estava disponível ainda na Amazon, mas se eu achar disponível, vou deixar aqui na descrição do vídeo, para quem quiser adquirir, o link para comprar o História do Anarquismo, volume 3, também vai estar disponível aqui no link, aqui na descrição, né, o link para acesso à editora Entre Mares, para quem quiser adquirir o livro. E a gente pede sempre para quem puder se inscrever, tanto no canal da Que Se Faz História, quanto do LPP UERJ, que tem muito conteúdo sobre história, né? Voltado para diferentes segmentos, às vezes um pouco mais acadêmico, às vezes um pouco mais didático, e também para curtir os nossos vídeos, para que a gente possa publicizar o conhecimento de verdade, o conhecimento útil para todas as pessoas aqui no YouTube. Então, obrigada. Sim. Vou atrapalhar mesmo, não, de propósito. Sim, inclusive, diretor. fazer um convite para Entre Mares. Se quiser doar um livro para o canal, a gente faz aqui o tal react, a gente comenta aqui cada capítulo, seria uma boa, né? Então, se quiser presentear aqui o canal, né, fazer uma edição do volume, a gente faz toda uma propaganda. Então, se alguém chegar até essa parte da entrevista, solidarizar e dar uma edição para a gente aqui, a gente vai colocando ponto a ponto. A gente pode propor também para a editora Irã, que editou, a gente já fala aqui no ar, né? Que editou os livros Dimensões da Cultura e da Experiência Libertárias, acho que é isso, se eu estiver errada, professor Ângelo e professor Damiro, que me perdoe, e os Escritores Libertários, também, acho que da professora Ângela, e aí a gente pode também comentar os livros aqui, e a gente começa a comentar vários livros anarquistas aleatórios aí, é só entrar em contato conosco. Enfim, é isso. Curtem, compartilhem, comprem os nossos livros, porque não é pelo valor da venda, não é nada disso, mas a ideia dos livros é realmente fazer uma divulgação do conhecimento. A ideia de um livro acadêmico é sempre essa, divulgar um conhecimento. Só para vocês entenderem, para quem está assistindo o vídeo, e também, o Adem comentou, a editora Entre Mares é uma editora autônoma. Ela não é uma editora com um grande capital e nem com um grande investimento financeiro. Ela é uma editora que ela vive dos seus próprios livros. Então, os livros que ela vende servem para produzir outros livros também sobre anarquismo. Ela tem uma série de livros sobre isso. A professora Patrícia Lessa, que esteve aqui, também publicou com eles. Então, essa é a ideia deles. O objetivo deles não é obter lucro através da venda. É publicizar esse conhecimento e, com esse lucro, fazer novos livros. E assim, sucessivamente. Ninguém está ficando rico porque está vendendo o livro anarquista. Às vezes é bom a gente dizer isso. Porque o cara fala, vocês falaram tanto de anarquismo e tá aí falando de vender um livro. Não é isso, gente. Não é isso, gente. Tem outro sentido. Enfim, é isso, pessoal. Oi, Adem, fala. Deixa eu só... Aqui no meio da entrevista eu tinha falado que ia mostrar o livro do Oiticica, que seria a grande obra seria dele. muito legal. É justamente esse aqui, José Oiticica, Doutrina Anarquista ao Alcance de Todos, né? Ainda tem para vender, Adem, alguma Então, para edição? vender só em sebo, essas coisas, mas tem a edição dele disponível em PDF na internet, então você dá um Google ali, acaba encontrando a versão dele disponível. A gente pode deixar aqui na descrição do vídeo também, para quem tiver interesse. É um manual, né? Onde ele constrói o seu pensamento anarquista e a aplicabilidade desse pensamento, né? Então, ele é bem bacana, assim. E aí você vê, lógico, que é uma escrita de 1924, então você tem algumas coisas que vão acabar incomodando a gente hoje, né? Quando o pensamento já avançou, mas para a época é uma sistematização muito interessante que focaliza essa questão da organização. Bacana. Legal, pessoal. Então, eu vou deixar aqui na descrição, a gente vai deixar aqui o livro em PDF, para quem que tiver interesse, o link do livro para acessar, para ler, conhecer e divulgar. É isso, pessoal. Até a próxima entrevista aqui do canal. Fiquem atentos, porque o canal vai ter novidades esse ano, tanto do canal tanto o canal Que Se Faz História quanto o LPPE vai ter novidades esse ano. Então, curtem, compartilhem,
se inscrevam e comentem os nossos vídeos. Saudações libertárias a todos. Valeu, pessoal.